Olá, queridos alunos. Vamos resolver, fazer resolução do nosso caderno de atividade de língua portuguesa. O texto selecionado foi um conto popular, também conhecido como tradicional. São narrativas passadas de geração em geração, por isso não tem um autor definido, certo, conhecido. Esse tipo de texto aborda vários aspectos da vida. Eles podem divertir, dar bons exemplos, tentar explicar coisas que as pessoas não conseguiam não conseguiam explicar ou não entendem. Eles revelam características, valores, visão de um mundo, de um determinado povo, ou de uma sociedade, ou de uma cultura. O espaço e o tempo, eles não são definidos nesse tipo de gênero literário. O título do nosso conto popular são Os Cabelos das Mulheres. Creio que vocês leram mais de uma vez e tentaram entender e interpretar esse texto e resolver as questões. A primeira questão diz o seguinte: pela leitura do texto é possível afirmar que... Então, letra A, durante o texto os homens rejeitavam a participação das mulheres na resolução dos conflitos. Até um certo ponto do texto, sim, mas depois eles resolveram aceitar a ajuda delas, tá? Então, essa aí a gente não pode afirmar de acordo com o texto. Letra B, a história se passa em uma aldeia montanhosa onde há escassez de chuva. Se passa numa aldeia montanhosa, porém lá não havia escassez de chuva. Pelo contrário, tinha muita chuva, chovia muito. Então, essa também não podemos afirmar, isso não está de acordo com o texto. Letra C, a aldeia é infectada pelas serpentes, graças aos cabelos de uma menina, graças aos cabelos das mulheres. O cabelo da menina foi a solução do problema. Letra D, os cabelos das mulheres foram decepados rente raiz e levados pela chuva. Lá no início do texto ele fala sobre isso. Então, é possível a gente afirmar isso sim. Então, nosso gabarito, primeira questão, letra D. Segunda questão, a partir da leitura, julgue os itens como verdadeiros ou falsos. Item 1. A frase que serve de título aparece outras 3 vezes no texto, mas a cada momento com uma entonação diferente. Sim, são os cabelos das mulheres, que é o título, aparece mais 3 vezes no texto. Porém, se você respeitou as pontuações existentes, você observou que cada vez que ela aparece com uma entonação diferente. Então, o item 1, ele é verdadeiro. Item 2. As mulheres são responsabilizadas pelos acontecimentos bons e ruins que ocorrem na aldeia. Isso é verdade também, né? Primeiro, o caso da serpente foi no cabelo das mulheres e a solução foi o cabelo da menina, tá certo? Então, elas são responsáveis pelos acontecimentos bons e ruins que aconteciam na aldeia. Então, o item 2, ele é verdadeiro. Item 3. Nessa história, o narrador é apenas observador que não participa dos fatos. É verdade, ele é um narrador observador, ele não participa, ele não é personagem dessa história. Por isso, toda a história é narrada em primeira pessoa. Não é verdade. Se o narrador ele é observador, ele não é personagem dessa história, então o foco narrativo é em terceira pessoa. Então, o item 3 está errado, é falso. Então, a nossa alternativa, a resposta da segunda questão, letra C, apenas 1 e 2 são verdadeiras. Vamos para a terceira questão. Reuniram-se os velhos sábios em busca de uma resposta e longamente deliberaram estudando as antigas tradições. Nessa passagem, o verbo deliberar significa uma questão de significado, tá? Então, esse verbo deliberar, ele significa decidir, resolver, consultar. Portanto, resposta da terceira questão, letra A. Quarta questão, assinale a alternativa correta quanto à análise do sujeito nas orações. Então, nós temos lá a oração em destaque. As orações em destaque. As brotações tardavam, as sementes não germinavam na terra gelada, nem chegavam às aves migrantes. Nós temos 3 verbos aí, portanto, nós temos 3 orações. O sujeito da primeira oração é as brotações, só tem um núcleo, portanto, é simples. O sujeito da segunda oração é as sementes, só tem um núcleo que é sementes, portanto, é simples. E da terceira oração seria as aves migrantes.
O núcleo seria aves, logo o sujeito, ele é simples. Então, nossa alternativa, gabarito da quarta questão é letra C. É simples. Quinta questão. As nuvens pareciam serzidas ao chão, os termos em destaque, respectivamente, são pareciam, tá? Está em destaque. Seria um verbo. Esse verbo ele não expressa nenhuma ação, ele indica um estado e é um estado temporário. Logo, este verbo ele é um verbo de ligação. Serzidas é característica, é um adjetivo, é característica, é qualidade das nuvens. Logo, as nuvens é o sujeito desta oração. Logo, serzidas é um predicativo do sujeito. Então, o nosso gabarito, a nossa resposta, quinta questão, letra B, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Sexta questão, observe o trecho e julgue os itens. As mulheres caminhavam no vento com a cabeça coberta. Item 1, mulheres é o núcleo do sujeito simples? Sim, porque o sujeito são as mulheres e o núcleo é mulheres, é o substantivo, é a parte mais importante. Então, item 1, correto. 2, caminhavam é um verbo intransitivo? Sim, é um verbo que não precisa de complemento, ele tem o seu sentido completo, logo ele é intransitivo. Então, item 2, verdadeiro. Item 3, o predicado é verbal. Sim, ele é verbal. Por quê? Porque ele é constituído por um verbo de ação, ele não tem predicativo, esse trecho não tem um predicativo nem do sujeito e nem do objeto, logo o predicado é verbal. Então, a nossa resposta da sexta questão seria a letra D. Todas as alternativas são verdadeiras. Espero que vocês tenham ido muito bem neste exercício. Saudade, esperamos nos encontrar logo mais. Um abraço a todos.